Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Você está ouvindo o primeiro episódio da nova temporada de 2025 do podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. Concentre-se firme no que é importante. Não desista nunca, seja perseverante. Pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto você vai conseguir. Já quero te convidar para acessar minha rede social, no Instagram, eu.fernandagonçalves, sem cedilha. Também te convido a acessar o meu site, fernandagonçalves.com, sem cedilha. E claro, a maratonar todos os episódios aqui desse podcast incrível. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. E no episódio de hoje nós falaremos sobre minimalista digital. Pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto você vai conseguir. Oh, 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 oh. Seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais esse podcast. Já pega a sua garrafa de água, a sua caneca de café ou de chá, para a gente poder bater esse dedo de prosa e falar sobre esse tema tão importante que já cabe, né, dentro das nossas revisões aí de 2025, do que vamos querer fazer de diferente em 2025. Já quero te pedir também para mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 22 99 222 1003. Manda uma mensagem, um elogio, uma crítica, o que tiver dentro do seu coração, manda pra gente que vai ser uma honra poder te responder. E vamos falar sobre esse tema tão importante, que foi matéria da revista Você RH de dezembro de 2024 e janeiro de 2025. Esse texto é da Sofia Kescher e acho muito prudente e importante a gente começar a pensar sobre como a gente pode melhorar, adaptar o nosso comportamento digital. Vamos pensar sobre isso. E o texto começa assim, ó, abre aspas, 4 horas e 30 minutos. Esse foi o tempo que passei diariamente no meu celular na semana passada, que antecedeu a escrita dessa reportagem. Não é dos mais altos. A média brasileira é de, pasmem, gente, 9 horas e 32 minutos. Nós somos o segundo país que mais esbugalha os olhos para uma tela, perdendo o pleito apenas para a África do Sul por singelos 16 minutos. Isso significa que das 16 horas que ficamos acordados por dia, em média, mais da metade é encarando a caixinha eletrônica. A média global é de 6 horas e 58 minutos por dia, cerca de 40% do total desperto. Fecha aspas. Olha que interessante, eu não sei se aí no seu celular você já tem algum app que meça já quanto tempo você fica nas redes sociais. Com certeza tem em algum lugar aí do seu celular, procura. Se você não faz, começa a fazer essa métrica, porque a gente sempre acha que fica pouco tempo, ou que não é tanto tempo, pelo menos, até o momento que a gente olha e fala, meu Deus, eu já fiquei isso tudo. Para vocês terem ideia, antes de eu começar a gravar esse podcast, estou gravando numa manhã, metade da manhã.
E eu fui consultar quanto tempo eu já tinha ficado desde a hora que eu acordei. Já tinha dado 1h30. Eu falei: "Não, não é possível, isso tá errado". E pior que não tá. Quando a gente vê, a gente já ficou um determinado tempo muito além do que a gente foi buscar algo ali específico, a gente vai se distraindo e vai, infelizmente, usando o nosso tempo de forma inadequada, com toda essa tecnologia que está na nossa palma da mão. Então, para a gente começar a pensar sobre isso. E aí, eu quero trazer para vocês, né, uma frase aqui bem interessante da Edviges Parra, que é psicóloga especialista em saúde mental digital. Ela diz o seguinte, abre aspas, qualquer hábito comportamental, como o apego às redes sociais, não consegue ser interrompido quando batemos o ponto. Fecha aspas. Nossa, essa frase muito poderosa para a gente pensar. A gente encerra o nosso expediente, mas a gente continua acessando esse aparelhinho que cabe nas nossas mãos aí, e a gente perde noção do tempo e de viver o momento presente com as pessoas que estão conosco, né, compartilhando a vida conosco. Ou fazendo outras atividades, usar o nosso tempo para outras atividades mais importantes. Mas enfim, eu quero trazer para vocês 10 dicas, tá? Que essa matéria traz aqui, inclusive dicas assim bem radicais, que eu acho bem interessante a gente pensar sobre isso, se a gente dá conta disso ou se não dá e tá tudo bem, mas é cada um dando o seu passo, se fizer sentido para você, olhar para essa questão de como você vem usando, né, o digital, a tecnologia na sua vida. A primeira dica que é trazida na matéria é o seguinte: transforme seus dispositivos em computadores de uso específico, exclusivamente para estudos, trabalhos ou lazer. O que fica claro aqui para mim, né, é a gente tirar até um pouco dos aplicativos do celular. Por que que a gente precisa ter todos os aplicativos no celular e usar no computador? Porque talvez não, isso com certeza vai te impedir de ficar mais tempo. Porque você não fica com o computador na palma da tua mão. Você vai precisar de pelo menos uma estrutura básica, né, uma mesinha, enfim, às vezes você vai botar no teu colo, mas é grande. O celular não. O celular ele é pequeno, então a qualquer momento você saca ele e começa a usar. Então, pensar nisso. O que que você pode colocar de aplicativos ali que só estão no teu computador, tá? Pensa sobre isso. Tira os aplicativos do celular e coloca eles só no seu computador. Vê se faz sentido isso. O segundo, busque atividades que exijam interações sociais e estruturadas no mundo real. Esportes, leituras. E olha que interessante, né, a gente pensar sobre isso. Será que a gente tem buscado isso? Ou será que a gente tem buscado, na verdade, o contrário? Interagir menos, estar com menos paciência para o diálogo, para a conversa, para conhecer novas pessoas. A gente precisa pensar sobre isso, tá? Muito importante. Então, muitas vezes a gente acha que essa vida offline é chata, as pessoas são chatas, não tá bom, eu vou falar sobre algo e começo a discutir, a debater, então eu vou pro meu celular aqui, porque aí ninguém discute comigo, né? Nem sempre, né? Porque aí pode começar uma discussão lá no direct ou em outros movimentos lá dos aplicativos. Mas a gente pensar no seguinte, gente, a gente tem realmente parado para buscar atividades que exijam interações sociais? Isso é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Muitas vezes a gente tem se afastado disso. Então, vamos procurar, por exemplo, esportes em grupo, sabe? Que você não faz sozinho, vai ter mais gente, você vai ter que interagir. Pensa sobre isso. Pensa até como a gente interage no trabalho com as pessoas, porque a gente também tende de ir para um setor que não tem só você, tem mais pessoas, mas você fica o tempo todo só concentrado ali no teu trabalho e esquece de interagir com as pessoas, ou acha que não é importante interagir com as pessoas. A gente precisa pensar um pouco sobre isso, sobre esse nosso comportamento social, tá? Fica aí essa dica que eu acho também super importante.
A terceira, comece a sair de casa sem levar o celular consigo ou deixando no carro. Eu achei essa dica muito interessante. E sem querer, eu já comecei a fazer um pouco disso. E acho que isso é importante. A gente fala assim: "Pô, eu posso deixar o celular em casa, ou eu posso deixar o celular no carro e eu não vou sentir que tá faltando alguma coisa, né". Porque a gente tem muitas vezes essa sensação, né: "Pô, tá faltando alguma coisa", e é o celular que você mas quando você deixa o celular, né, de propósito: "Não, vou deixar o celular aqui em casa para ir ali no mercado". Só que pensa o seguinte, aí você vai ter que levar o dinheiro, ou você vai ter que ter o cartão, né, de débito ou de crédito da tua conta, porque vão voltar a pensar aqui, tem gente que não tem mais cartão físico, que só usa cartão digital, então precisa sacar o celular a todo momento para pagar uma conta, por exemplo. Então, isso nos leva a entender que a gente vai ter que ir na contramão de muita coisa que dizem pra gente que é o mais prático, que é o mais certo. Então isso exige a gente pensar no que realmente faz sentido pra gente, tá. Depois a quarta dica, muito boa também, delete os aplicativos de mídias sociais do seu smartphone, que combina lá com a primeira que eu falei, né. Então, quantos aplicativos será que você tem aí no seu smartphone, né? Um monte, né, eu também tenho um monte. Eu não tô fora dessa regra não, mas o que você pode tirar, o que você pode deletar? Você precisa mesmo ter o Instagram no teu celular? Você precisa ter outros aplicativos aí de redes sociais no teu celular para você estar ali o tempo todo querendo saber o que está acontecendo? É importante a gente refletir sobre isso, tá? A quinta dica: use e abuse do modo silencioso, exceto para ligações em caso de emergência. Gente, isso é super importante. E, poxa, e também mostra o quanto você tem de educação, né, porque é um saco, às vezes você tá concentrado numa tarefa, tá um celular berrando, gritando, fora as musiquinhas que as pessoas gostam de colocar, enfim. Pode ser muito legal para você, mas para quem tá ali, às vezes, concentrado no trabalho, fazendo alguma coisa que é muito importante, isso pode com certeza atrapalhar, né, fica desconcertante dependendo da musiquinha que vai tocar. Então a gente precisa pensar sobre isso, a gente não vive isolado. Então, use e abuse desse modo silencioso. Outro super importante, gente, que a gente vive fazendo, almoce longe das telas. Eu seja em casa ou no escritório, eu vou um pouco mais longe, né. Faça todas as suas refeições longe das telas. Olha, eu sinceramente, eu vou depois que gravar esse podcast, eu vou anotar tudo isso e vou botar num lugar onde eu passe e veja todo dia, porque eu vou, com certeza, voltar ao meu padrão de comportamento antigo, se eu não tiver algo que me lembre do que eu quero me comprometer esse ano, tá. Então, é muito importante olhar para isso e a gente poder sentir o que a gente está degustando, o que a gente está comendo. Ter o momento de olhar para o outro, de conversar, e a gente muitas vezes vai para esse lugar de que a gente não tem tempo. Aliás, o tempo que a gente tem, deixa eu aproveitar para entrar aqui e ver, né, o que está acontecendo no mundo, e a gente acaba, infelizmente, não interagindo com o outro e não fazendo as nossas refeições como a gente deveria fazer. Bom, sétima dica: deixe claro aos colegas de trabalho quando precisa se concentrar em alguma atividade. Isso é importante. Fale com teu líder direto, enfim, que naquele momento você vai ficar sem olhar, por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp é o aplicativo que eu mais uso muito, e preciso olhar para isso para dar talvez uma diminuída aí, do tempo que eu fico usando, concentrar, né, blocos de tempo para pegar e olhar o WhatsApp e responder, e depois ficar sem olhar mais. Só que o que que acontece? As pessoas, e eu me incluo nessas pessoas, tá, gente, não tô me tirando disso não. A gente manda uma mensagem e a gente acredita que a gente quer que a outra pessoa responda na mesma hora, como se ela tivesse ali à nossa disposição, esperando a nossa mensagem. E não é isso que acontece no mundo real. E a gente precisa aprender a respeitar o tempo do outro. Se for urgente, na minha opinião, você tem que pegar o telefone e ligar.
porque aí a pessoa vai saber que é urgente. Sendo que eu conheço algumas pessoas que só sabem ligar o tempo inteiro, não sabem mandar uma mensagem e esperar. Então, a senhora aí, o senhor que está me ouvindo, que só sabe ligar, precisa pensar se realmente precisa ligar de fato. Ou se você pode mandar uma mensagem e aguardar a resposta. Volto a dizer, se for urgente, ligue. Então, se você receber uma ligação minha, você pode ter certeza que é urgente, que senão eu mandaria uma mensagem para você no WhatsApp. Então, a gente precisa ter esse discernimento, tá? Isso é muito importante. Dica 8. Escolha um horário e tempo máximo para responder mensagens e checar a internet. Isso é outra coisa super importante, que eu até tinha falado já com relação ao meu bloco aí do WhatsApp, né? Então, qual vai ser o horário e quanto tempo você vai se dar para responder as mensagens e checar a internet? Lembrando que a gente está, né, com o celular ali à nossa disposição o tempo todo, a maioria das vezes, está com o computador aqui trabalhando, então vai ali, né, abre a internet. A gente precisa pensar sobre esses nossos comportamentos que, que acabam sendo automatizados, né? E se você consegue organizar esse bloco de tempo, que pode ser um horário da manhã, um horário da tarde, como é que você vai se organizar para isso? Se você consegue fazer isso também, né, dentro do exercício do teu trabalho. Então, pensar sobre isso e buscar, gente, soluções. Às vezes, você não vai conseguir só acessar em 2 blocos de tempo, de manhã e de tarde, porque no teu trabalho não pode, você tem que estar o tempo todo. Você vai pensar: "Ah, então eu vou dar uns descansos aqui de meia em meia hora, paro 10 minutos e não olho". Você vai pensar em como você vai melhorar isso no teu 2025, tá, se for do teu interesse. Dica 9 pra gente: desligue o celular 1h30 antes de dormir. Olha, essa também não é nada fácil não, hein. Eu não costumo fazer isso, tá. Desligar o celular, o que que é isso? Tem um botão para desligar, né, até porque é isso. Quanto tempo você não desliga o seu celular? E tem uma amiga minha, né, que é expert nisso e ela fala: o celular é um computador, só que cabe na palma da mão, então ele precisa ser desligado sim, ele precisa ser reiniciado sim, e a gente acaba não fazendo isso, tá. Então, se você pode, né, desligar o celular. Bom, se desligar foi uma coisa, nossa, desligar o celular, ninguém vai poder se comunicar comigo, deixar ele num lugar então, né, longe de você, enfim, onde você já vá se livrando da tela branca aí que atrapalha a gente a dormir e vai se desconectando disso, tá? E a 10ª dica: considere substituir seu smartphone por um telefone sem internet. Nossa, essa é surreal, não é, gente? Olha, e quem deixa essa pra gente é a Edviges. E eu achei sensacional, sabe, ela trazer essa. E só para lembrar, né, que a Edviges, ela é psicóloga especialista em saúde mental. Quando ela traz essa dica, você pensa assim: "Como assim, cara?", né, cada vez que é lançado um celular, ele tem mais tecnologia e faz com que a gente fique mais tempo com ele, usando ele por mais tempo, né. E agora ela fala que ela substituiu. Olha só que interessante, na matéria aqui, ela fala que ela substituiu. Será que a gente consegue hoje ter um outro telefone que não usa internet? Ou você vir aqui no teu telefone e colocar o modo avião, por exemplo, por ficar um tempo de modo avião. Como é que é isso, né? Então a gente pensar sobre essas possibilidades e testar, gente, testar. Às vezes a gente tem tantas certezas. "Ah, mas isso comigo não funciona, eu tenho certeza que isso não vai dar certo". Será? Coloca a dúvida, porque a dúvida, gente, ela te leva para lugares que você nem imagina. Porque se você tem dúvida, você vai testar, você vai se perguntar, né, tem uma interrogação, você não deu um ponto final dizendo que é assim, pronto e acabou. Você trouxe uma interrogação, no momento que você traz uma interrogação, você se abre para o novo, você se abre para o "deixa eu testar, vamos ver".
Vai que realmente aquele celularzinho só de discar lá, para mim, funciona. Ou eu vou, a partir de agora, ficar com algumas horas sem internet. Como é que vai ser isso? Outro dia, loucamente, eu tô falando loucamente porque eh, a gente vive num mundo, na verdade, que faz com que a gente precise do telefone com a internet o tempo todo. E aí eu estava pensando assim: "Poxa, eu acho que eu vou dar uma cancelada aqui na minha linha, vou ficar com pré-pago", porque todo lugar que a gente vai também tem Wi-Fi, enfim. E aí eu pensei assim: "Tá bom, mas e no dia que eu precisar pegar um Uber, né, como é que eu vou fazer?". Então, tem muita coisa que condiciona a gente a ter internet, a ter medo mesmo de largar, de abrir mão, de ir na contramão disso tudo que está acontecendo. Mas como a gente vai resguardar, né, a nossa saúde mental diante disso tudo que o mundo tem mostrado pra gente? Cada vez mais tecnologia, cada vez a gente usa mais e, na maioria das vezes, sem sentido nenhum, sabe? Só rolando tela, só se distraindo, usando mal o nosso tempo. E na matéria aqui, que se vocês puderem ler depois, é importante que ela fala muito da consciência, né, do nosso poder de consciência, do que a gente está fazendo com o nosso tempo de verdade, o que a gente pode mudar, que pode parecer ser louco mesmo. Falar: "Nossa, você não é desse planeta, como assim você vai usar um smartphone antigo, um celular que nem tem internet, como que é isso?". A gente precisa pensar sobre isso, porque do jeito que tá indo, a gente vai ser engolido por isso tudo, por uma tecnologia. A gente vai acabar usando a tecnologia contra a nossa saúde mental. E será que vale a pena a gente passar por isso? Então acho que a gente já tá num momento de consciência, depois até da gente ouvir essas 10 dicas super poderosas, de movimentos que a gente pode fazer, cada um vai fazer os seus, se não fizer sentido tá tudo bem, não faça. Porque, por exemplo, a gente que eu tenho filho, tenho uma filha, a gente é exemplo. Nosso trabalho a gente também é exemplo. Então, cabe a gente começar a pensar sobre isso. Do que a gente pode falar. E agora acabo me lembrando de algo que eu acho importante quando a gente fala de exemplo, falar, né? Às vezes a gente fica falando dos outros, que os outros, nossa, tá viciado no celular, não sai desse celular. Mas e você que tá falando isso? Como você tem, na verdade, usado, né, essa tecnologia? Será que você é tão diferente de quem você está falando? Aí você pode falar assim: "Mas Fernanda, eu uso para trabalho". Sim, tudo que eu coloquei aqui é pra gente pensar também no nosso trabalho. Porque se a gente for pegar um histórico aí, quantas pessoas começaram a ficar doentes no trabalho por usar excessivamente uma tecnologia? Será que a gente é cobrado para isso ou a gente mesmo se autocobra para estar sempre na frente, sempre sabendo primeiro o que está acontecendo? Porque aí as pessoas vão achar que eu sou a pessoa que sei mais do que as outras, sei tudo primeiro. A que custo a gente está fazendo isso? E aí a gente não tem mais tempo para colocar o pé na grama, a gente não tem mais tempo para colocar o pé na areia, a gente não tem mais tempo para pegar sol, a gente não tem tempo para abrir um livro físico e ler, porque a gente está usando outras tecnologias também para ler. Tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Isso não é uma crítica, mas é para a gente olhar, tá? Como é que a gente pode, de verdade, ir na contramão disso tudo que o mundo está impondo pra gente. Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Minimalista Digital, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp, DDD 22 99 222 1003, colocando no assunto o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ead.com e fernandagonçalves.com.
pois o sucesso nasce na mente e no agir. Com esforço conjunto você vai conseguir.